Uma mensagem do céu para você. Vamos agora para o último capítulo do livro do profeta Miqueias, capítulo 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. Deus aqui está dando uma revelação ao profeta a respeito dos últimos dias, e nós vamos ver Cristo fazendo diversas referências a este texto do profeta Miqueias, ao qual com certeza nós já observamos que Cristo lia, entendia e aplicava diretamente ao seu ministério e ia seguindo de acordo com o que já havia sido revelado na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos a seu respeito. Ele próprio acompanhava os acontecimentos com o conhecimento da palavra, das escrituras, com a palavra profética, com a unção do Espírito Santo, o que o Pai falava com ele. Então nós temos um somatório, e a nós está aqui esta palavra revelada com a unção do Espírito Santo, com o discernimento e com a possibilidade de fazermos esta ligação entre a Escritura e a vida de Cristo, o seu ministério, a sua obra. Então, realmente, naquele momento do profeta e de Cristo, a falta do homem benigno vai levar à crucificação de Cristo, vai levar a que os profetas sejam mortos, sejam caçados, perseguidos, por faltar retidão, por faltar benignidade, por faltar misericórdia. Não há entre os homens um que seja reto. Se Cristo fala a palavra do Pai, diz a verdade, e se há ali homens retos em um certo número, com uma certa força, então Cristo não seria morto, não seria humilhado, não seria crucificado. Porém, falta o homem reto, falta essa força na humanidade. Então Deus escolhe, Deus envia o profeta, Deus capacita o profeta, mas ele é perseguido. Mentem a seu respeito, ele é desprezado, como todos os profetas foram mortos, e sempre, diz a palavra de Deus, justamente no meio do poder político misturado com o religioso, com o econômico se confundindo, com trocas de favores, com perversidade, com desonestidade, isso vai levar a que o homem de Deus, o verdadeiro profeta, o servo de Deus, seja perseguido, porque ele anuncia a riqueza espiritual, ele anuncia o dom do Espírito Santo, ele anuncia a bênção de Jacó, que consagra o templo na pedra, a partir da pedra que ele serviu de travesseiro. Ele ali naquele lugar que ele chama de casa de Deus, onde os anjos subiam e desciam, ali ele luta pela bênção. Ele diz: a casa de Deus é um lugar consagrado para a luta em oração, luta pela bênção, luta pelo perdão, luta pelo dom de Deus, luta pelo batismo com o Espírito Santo, luta pelas riquezas espirituais. Mas aquele que não é espiritual, como o seu irmão Esaú, vai perseguir, vai tentar matar o espiritual. Porque no início ele zomba, no início ele despreza o espiritual, o sonhador, como foi José. Porém, com o passar do tempo, ele inveja, ele vai perceber que o espiritual tem uma visão além, tem um dom, ele alcança as alturas celestiais, o Senhor o abençoa e recebe as mais ricas bênçãos de Deus do céu. Isso então vai mostrar
a superioridade da segunda casa, que a glória da segunda casa, que é a casa espiritual, é maior do que a primeira, que é a casa carnal, é a casa material. Então, o carnal vai sempre invejar, vai perseguir, vai mentir, vai usar todas as armas da iniquidade, da mentira, da desonestidade, porque ele não é capaz de competir com o espiritual. O espiritual, como Jacó, vai sempre superar o carnal como Esaú. E ele tem a bênção de Deus, ele tem a presença de Deus, ele tem a sabedoria de Deus, ele tem uma unção, ele tem uma graça, ele tem um conhecimento espiritual que não pode ser confrontado, que ninguém consegue acompanhar. Então vem a ira, o ódio, a inveja, a destruição. É por isso que pereceu o benigno na terra, porque ele se tornou invejoso, ele passou a odiar o espiritual. Então o da terra, o homem da terra, o homem carnal, ele deixa de ser benigno, ele se torna amargo, porque ele vai ver que ele vai ganhar a bênção material, mas essa não vai lhe trazer paz. Vai ainda lhe dizer, você não tem um lugar no céu, você não tem um lugar na eternidade, e quando você morrer, isso que você tem, para quem ficará? Isso bate constantemente a porta do seu coração, a porta da sua consciência diante de Deus. É Deus o chamando, é Deus dando oportunidade, mas isso lhe causa revolta. Ele fica amargurado, porque ele vai perceber que toda a força que ele utilizou, todo o desejo da sua carne, da sua alma, se desfalece, está se desvanecendo, está envelhecendo, está perdendo o contato, ele está perdendo a posse, outros estão já administrando para ele, ele já está sendo interditado, ele está perdendo o direito de usufruir como ele deseja, já não pode mais. Outros já estão tomando posse dos seus bens, ele já está vendo que ele vai terminar realmente sem nada, e não tem nada diante de Deus. Ele perseguiu, ele roubou, ele maltratou, ele foi desonesto, ele sempre que desejou alguma coisa, ele foi conseguir sem preocupação de usar a retidão, a honestidade. Isso está batendo profundamente na sua alma, no seu coração. É isso que a palavra de Deus vai revelar que é o inferno. O inferno é o lugar do massacre da consciência, onde as almas ali estarão pensando no que fizeram, no que deixaram de fazer, no mal que fizeram, nas oportunidades espirituais que perderam a bênção de Deus, perderam o dom de Deus, ficaram com as coisas terrenas e agora estão no inferno, onde sofrem, onde são atormentadas e onde não tem nada, não podem fazer nada que querem, não podem usufruir de nada que querem, só há remorso. E o remorso falando cada vez mais alto, eles são atormentados noite e dia, sofrem sem parar. Então, você ainda tem a oportunidade de se arrepender, de buscar o dom do alto, o dom de Deus, buscar a Deus, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, sair deste campo da inveja, do ódio, da perseguição e se humilhar diante de Deus. Ainda é tempo. Pereceu o benigno da terra e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. Há um espírito de competição nessa terra. Infelizmente, o homem se vicia na competição, nos jogos, em superar o seu irmão de todas as formas. Tudo que for inventado que leve a uma competição e ele possa superar e vencer o seu irmão, ele quer realizar, ele quer se mostrar mais forte, que vai conseguir sempre as melhores coisas e que vai conseguir até caçar as coisas do seu irmão e tomar posse dos bens do seu irmão. Então, isso tudo
vai trazer uma ferida mortal para a sua alma, que vai te conduzir para o inferno, e o inferno é o lugar dessas coisas caírem sobre a sua consciência, sobre a sua memória e ficarem constantemente pesando dia e noite contra você por causa dessas atitudes. Mas enquanto a vida há esperança para que você peça perdão a Deus, se arrependa, passe a praticar o bem, ame o teu próximo, restitua como fez Zaqueu, restitua o melhor que você puder ao seu irmão se você tem defraudado alguém, e tenha paz com Deus, tenha paz em Cristo, viva com Cristo, receba Cristo no seu coração. Jesus virá, fará morada na sua vida e vai te dar a paz. Jesus vai transformar a sua vida. Versículo 3: as suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Você vê que cada um na sua posição de destaque, de autoridade, eles estão fazendo o melhor para conquistar as riquezas da terra, para fazer diligentemente o mal. São especialistas, porque eles estão prosperando a partir do mal, a partir da destruição do outro, do contrário, do adversário econômico, do adversário político. Diligentemente estão trabalhando para prosperar em cima da perseguição ao próximo. E isso os torna perturbadores, eles perturbam a paz da terra, eles perturbam a vida do povo, o crescimento do povo, a saúde do povo, perturbam também a alimentação, as vestes, a vida em paz do povo, trazem crises políticas, guerras. É daí que nasce toda a rivalidade de nações, bombardeando nações diligentemente, querendo tomar posse de espaços, de riquezas, de bens de outras nações, do seu próximo, do seu semelhante, pessoas que têm algum laço até histórico de sangue, mas é justamente ali que ele acha que ele tem o direito dele, e ele, matando o seu irmão, ele vai ocupar também o seu espaço, vai também herdar a sua parte. Então veja como realmente a iniquidade já vem avançando desde o jardim do Éden, desde o conhecimento do bem e do mal, e nos últimos dias Jesus diz que irá se multiplicar de uma maneira muito maior esta iniquidade. Versículo 4: o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Então, eles vão dando lugar ao mal, à iniquidade, vão prevalecendo sobre o mais fraco, vão aplicando a lei do mais forte, do mais violento, do pior. O pior vai prevalecer, o pior vai destruir, o pior vai matar, o pior vai avançar mais, o que tiver mais coragem de fazer o mal. Com isso eles até retiram todo tipo de consciência, de ética, de consciência religiosa, do direito, da justiça, da verdade. Eles procuram retirar tudo isso da sua consciência para não deixar que essas coisas, que a palavra de Deus, que a palavra do céu espiritual, eles não querem deixar que essas coisas os impeçam de alcançar os seus objetivos de conquista, de crescimento, de enriquecimento maior. Eles não querem ter limites, e a ética, a justiça, o direito, a moral, a integridade, a retidão iriam querer impedi-los de conseguir todas as riquezas a qualquer preço, sem se preocupar com o que vai custar para o outro. Pode custar até a vida do outro, mas se ele for mais fraco, então ele deve morrer e deve prevalecer a lei do mais forte, uma seleção natural
que vai dizer quem vai vencer, quem vai progredir, quem vai se impor. Então, essa é a lei que está aqui sendo descrita. O pior, o mais reto é pior do que o espinhal. Então veio o dia em que Deus se levanta do seu trono e Deus vai fazer justiça. Deus está zelando, Deus tem um limite, Deus já impôs um ponto. Se passar deste ponto, Deus vai intervir. Então Deus vai mandar os vigias. Existem os vigias celestiais, anjos de Deus, arcanjos, querubins, que estão ao redor do trono de Deus para a qualquer momento serem enviados à terra para uma missão, para impedirem o mal de crescer, para agirem, para sacudirem a terra, para atuarem de diversas formas, das formas lícitas, das formas que Deus ordena. Os anjos estão atuando para dizer: pesado foste na balança e achado em falta. Esta balança continua atuando, todos estão sendo pesados agora, sua obra, sua vida, suas atitudes, suas ações estão todas sendo pesadas na balança de Deus, e existe um limite para este peso contrário, para este peso do mal. Veio o dia dos teus vigias. E Deus já tem, então, aqui nesta palavra profética para aquela geração, Deus então já estava enviando os anjos vigias para atuar nesta correção. Existe uma correção final, existe um juízo final, mas existem os juízos momentâneos, os juízos da geração, os juízos de cada época, os juízos para cada nação, os juízos a partir da mensagem de cada profeta. Então existem sim esses vigias. Diz aqui: veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Então Deus vai te visitar, Deus vai requerer as suas ações, o que você tem feito com a sua vida, e agora será a sua confusão. Como aqui há uma palavra de que estão praticando a iniquidade além do ponto permitido por Deus, então virá confusão. Confusão é também sinônimo de inferno. Virá o teu inferno. Virá, então, do céu todo um questionamento, você será atingido na sua consciência, irá criar uma confusão na sua vida, você estará perdido, você vai se perder, como aconteceu com Nabucodonosor, que ao se engrandecer sobre as nações, ao se julgar soberano, independente de Deus, veio a ele uma confusão mental, ele se tornou como um animal. Ele deixou suas unhas crescerem, seu cabelo, a sua barba, foi para o meio do campo e viveu, comeu e ficou como um verdadeiro animal no meio do mato, longe do seu palácio, longe da sua família, até que ele caiu em si, reconheceu a glória de Deus e deu glória a Deus e se humilhou e se arrependeu. Então, que você já possa antecipar este momento agora, antes que venha a confusão, antes que venha o inferno sobre a sua vida, você se arrependa agora e se humilhe diante de Deus e volte a amar o próximo e volte a honrar o servo de Deus e volte a dar glória a Deus. Nabucodonosor fez isso e Daniel foi abençoado, os homens de Deus da sua época foram honrados. Nabucodonosor foi restituído ao seu trono e ali ele teve dias de bênção, reconhecendo a glória de Deus. Isso também vem para você, você pode receber agora. E o versículo 5 diz assim: não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então nós vemos Jesus Cristo citando o texto de Miqueias, lá em Mateus 10,
21, 35 e 36, em Lucas 12, 53 e em Lucas 21, 16, em 2 Timóteo 3, 2 a 3, também o apóstolo Paulo vão fazer referência à palavra do profeta Miqueias, mostrando exatamente que o tema base que eles tinham vinha das escrituras sagradas do Antigo Testamento, dos profetas. Eram eles que haviam já anunciado os dias de Cristo, os momentos, a sua missão e também a situação da humanidade de Israel quando Cristo estivesse entre nós. Então essa palavra é válida para diversas gerações. Nós já estamos observando que, por exemplo, o que aconteceu no tempo de Acabe, durante a casa de Acabe com Jezabel no período do profeta Elias, vem se repetir aqui em Miqueias, vem se repetir novamente lá com João Batista, quando João Batista profetiza e a filha da rainha pede a cabeça de João Batista porque está incomodando as práticas erradas, os pecados, o adultério ali na família real. E assim como Jezabel desejava a morte de Elias, mandou matar Elias, persegui-lo, também Salomé, sua mãe, sua família, aquelas mulheres ali que se sentiam incomodadas porque eram criticadas em suas práticas pela presença do profeta, também mandam matar a João Batista e cortar a sua cabeça e oferecer numa bandeja durante a festa. E aqui Jesus está dizendo justamente que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quem vai mandar matar o profeta, muitas vezes sairá da própria casa. Quem ouve o profeta e o profeta questiona as certas questões materiais, de vida, de prática, de maldade, de estarem pervertendo as coisas de Deus, o profeta vai denunciar tanto as grandes quanto as pequenas. E isso vai trazer, então, este ódio em que o filho vai desprezar o pai, a filha vai se levantar contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Isso foi no período de Acabe, isso foi no período de Miqueias, isso foi durante a vida de João Batista, e isso também aconteceu com Jesus, que foi vendido por um dos seus apóstolos, foi traído por um que ali comia do pão, comia na sua própria mesa. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então, a profecia que foi repetida por Jesus, foi ensinada por Jesus e que se cumpriu, tanto com João Batista quanto com Jesus no Novo Testamento. Versículo 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. É claro que aqui está se falando daquele profeta de Cristo que tem esta relação com Deus através do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu desta forma, para andar com o Senhor, para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus, e Deus me ouvir e eu também ouvir a voz do Senhor que me conduz em vitória. Então essa é a palavra profética, essa é a palavra da salvação, essa é a palavra da cura, da libertação, essa é a palavra do poder de Deus para a nossa vida. Nós podemos então conhecer a Cristo, encontrar a Cristo, entender o seu ministério, a obra do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, através das Escrituras sagradas, através do Antigo Testamento. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua casa, sua família, sua vida, em nome de Jesus, o Cristo.